Jota Quest no prédio da igreja. Pode? Eu recebi esse vídeo essa semana. E o evento parece um evento de coach que aconteceu na Igreja Batista da Lagoinha. E as pessoas ficaram muito revoltadas com a questão de que no fim do evento, os três coaches, eles tocaram uma música do Jota Quest. O que eu acho disso? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então, como vocês viram aí, o Flávio Augusto, ele, juntamente com o Joel J, é isso? E mais um outro... Ali foi um evento de coach, né? Enfim, eles fizeram esse evento lá na igreja, na Batista da Lagoinha. O nome do evento é Trinca, né? Esse é o evento organizado aí pelo Flávio Augusto. Ele ficou conhecido naquela época quando ele comprou o Orlando City. Então, Joel J e Caio Carneiro, né? O outro participante da Trinca aí. Então, o evento, a Trinca, ele é um evento de coach. Pesquisando um pouquinho, eu fiquei sabendo que eles estão numa temporada aí fazendo esse evento em vários lugares. A informação é que o evento costuma custar nos outros lugares R$200, não sei se na igreja foi cobrado ou não. E quem transmitiu eu peguei essa informação com o Michael Paz, acho que é isso, lá no YouTube. Estou passando aqui para vocês conferirem. Ele mostrou no canal dele alguns trechos do vídeo, alguns trechos dessa trinca, né? Enfim, então, eu não sei se a Batista da Lagoinha, ela alugou o prédio ou cedeu o prédio para o evento, mesmo sem ter algum tipo de participação. Mas, independentemente disso, eu acredito que ela está ali chancelando mesmo o evento ao abrir o prédio da igreja para esse evento. Vamos lá. Então, antes de responder a questão aí, da questão da música, que é o que às vezes que choca as pessoas, o que a gente precisa mesmo pensar, acho que o que de fato é mais importante, a gente vai falar da música já, mas enfim, mas o que é mais importante é a questão desse movimento do coach. Né? Se o movimento do coach, ele é uma coisa saudável. Então, vamos lá. O movimento de coach, via de regra, é o seguinte, o coach seria o treinador, né? Daí que é a palavra coach no inglês, treinador, o treinador para o sucesso. E isso, basicamente, ele faz através de ensinamentos que prometem mudar a mentalidade das pessoas para que elas consigam realizar os seus sonhos e por aí vai. De modo que é o seguinte, ideias erradas, né, seriam um grande impedimento desse sucesso. Acho que é um bom resumo do que é o movimento do coach. As pessoas têm ideias erradas e isso impede as pessoas de atingirem o sucesso, o que eu não discordo totalmente. Tem muita coisa verdadeira aí. Mas esses eventos, geralmente, também tem uma pegada assim de empreendedorismo, né? Desafiando as pessoas ao empreendedorismo, o que eu acho maravilhoso, né? Acho maravilhoso. Eu assisti um trechinho do evento. Nesse trecho, o Flávio Augusto, ele fala sobre empreendedorismo. Ele mostra que todos nós fomos ensinados a seguir aquele trilho, na escola, faculdade, emprego e aposentar com o INSS. E ele diz, olha, não há problema em seguir esse trilho, mas eu quero que você entenda que há outras opções. Eu acho genial isso. Genial. Para muita gente dá certo, beleza? Foi para a escola, fez faculdade e arranjou um bom emprego. Mas para muita gente, acaba que não funciona muito. Já assistiu Todo Mundo Deu Cris? Tem um episódio que retrata um pouco isso. O Cris está lá com o orientador dele, que é o cara que irá ajudá-lo na escolha da profissão dele. E o Cris diz que ele quer ir para a faculdade. E o orientador pergunta, por quê? E o Cris nem sabe responder. E é o que acontece com a maioria do nosso país. O povo vai para a faculdade e nem sabe por quê. É como se tivesse só uma alternativa de vida e não há vida fora do diploma. E, enfim, e aí o orientador dele diz, você tem que ir se você tem um propósito, você tem alguma coisa que você quer fazer e tal. E eles acabam entrando no ônibus e perguntam, quantos aqui fizeram faculdade e gostariam de ter o dinheiro de volta? E porque foi inútil. E aí um monte de gente levanta a mão. Enfim, então, é o que o Flávio Augusto falou, eu concordo plenamente. Depois, o Michael Paz, ele mostrou um trechinho da palestra do Caio Carneiro, em que, de maneira resumida, o Caio Carneiro disse que devemos fazer tudo com excelência, o que concordo plenamente. E, por fim, ele mostrou um trechinho da palestra do Joel J, desse evento Trinca. E aí, nesse momento, o Joel J disse o seguinte, mentalize a sua conta bancária. O tamanho de sua conta é o tamanho de sua mentalidade.
o que não é de tudo errado. Mas é aqui que me parece que tem um pouco dessa pegada do coach. E antes de eu explicar isso aqui, que isso aqui tem lá seu fundo verdadeiro, mas tem um pouco do negócio do coach, deixa-me dar um passo atrás aqui e dizer o seguinte sobre dinheiro, para que vocês entendam o que eu estou querendo falar aqui sobre o problema dos coaches. Há três mentalidades básicas aí sobre o dinheiro. A primeira é que vê o dinheiro como um demônio. A segunda vê o dinheiro como um Deus, que eu acredito que tem muito a ver com a maioria dos coaches. Essa é a perspectiva de muitos coaches. E a terceira mentalidade, a terceira perspectiva em relação ao dinheiro, é que o dinheiro, ele é uma bênção, mas ele não é o grande alvo da existência. Essa seria a mentalidade cristã. O autor de A História da Reforma mostra que durante a Idade Média, de modo geral, foi um período de muita pobreza. E isso tinha muito a ver, sim, com a mentalidade católica. Tá vendo o que eu falei lá do católico, né? Do coach? O coach fala um pouco sobre como que muitas vezes uma mentalidade errada te leva à pobreza. E eu concordo com isso, eu concordo. E na Idade Média, o autor de A História da Reforma mostra que a mentalidade católica explicava em muito a pobreza daquela época. Você tinha várias ordens mendicantes, vários grupos como os franciscanos, os dominicanos, que viam o dinheiro como um mal em si mesmo. Francisco de Assis chegou a dizer, eu me casei com a pobreza. Ou seja, ele via uma espécie de coisa boa, que a pobreza era essencialmente boa. Isso em nada reflete o pensamento bíblico. A matéria, o dinheiro, eles não são maus em si mesmos. Pelo contrário, quando Deus criou toda a riqueza, sim, porque pense, a riqueza não é o papelzinho que você tem na mão ali, é o dinheiro, né? Mas aquilo ali não é a riqueza em si, é só uma moeda de troca. A riqueza mesmo é tudo aquilo que a gente tem, é a somatória de riquezas que nós produzimos. Então, quando Deus olha o que ele produziu, todos os minérios, o ouro, a prata, pedras preciosas, a fauna, a flora, enfim, o gado, tudo isso é riqueza. Os porcos, tudo isso é riqueza. Quando Deus vê tudo que ele produziu, o seu PIB, ele viu que era bom. Ele chamou a riqueza de uma coisa boa. Então, a pobreza, a pobreza é que é apresentada de uma maneira negativa. Isso não significa dizer que todos os pobres são infiéis ou preguiçosos. Basta ler a história de Jó. Basta ler a história de Lázaro, que sai da sarjeta miserável diretamente para a glória. Mas a pobreza continua sendo uma coisa ruim em si mesma. Deus usa a pobreza, que é uma coisa ruim, para o bem. Por exemplo, deixou o povo de Israel passar fome para te provar, para mostrar o que estava no seu coração. Mas está vendo? Ele permitiu uma coisa ruim para um efeito benéfico. Mas o fato de Deus usar a pobreza para provar não faz dela algo bom em si mesma. Portanto, a mentalidade de que o dinheiro é ruim em si mesmo não é bíblica. Não é cristã, de que vê o dinheiro como algo ruim. Se o cara prospera, alguém já fala, isso aí desviou da fé. Não é verdade, isso não é verdade. Mas a ideia de que o dinheiro é uma espécie de Deus, a idolatria, também não é. Paulo vai falar a Timóteo que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Mas o que seria isso? E aí no mesmo contexto, no versículo seguinte, ele começa a explicar o que seria isso. E ele diz, é desejo de ficar rico. Quem deseja ficar rico é aquele que ama o dinheiro. Quem assim o faz, diz Paulo, cai em todo tipo de pecado e que afogam os homens na ruína, e alguns, nesse propósito, eu quero ficar rico, esses abandonaram até a fé. Este, eu acho, é o grande problema de muitos dos coaches, o estímulo à cobiça. A riqueza, ela não é negativa, como eu acabei de falar, mas é como se fosse, como a honra. É uma bênção, a riqueza é uma bênção quando não é buscada. Lembra quando Jesus disse que você não deve se sentar na primeira fileira? Se não você pode passar vergonha de alguém falar para você, ei, esse lugar está reservado. Então Jesus disse, sente lá atrás, e aí será melhor alguém te pegar lá atrás e falar, ei, vem aqui sentar aqui à frente. Jesus, ele não está falando de assentos na igreja, hein, gente? Ele está falando sobre honra. Que a honra é uma bênção quando ela não é buscada, mas uma vergonha quando ela é perseguida. Com a riqueza, com o poder, se dá o mesmo. Pastor, você está dizendo que nós não devemos trabalhar, ou então não podemos programar, desejar ter uma condição de vida melhor. Não, não é isso de forma alguma. Eu só estou dizendo que muitas e muitas pessoas, eles têm o dinheiro como um alvo de vida mesmo. Não é que ele deseja comprar algo porque isso vai facilitar a vida dele. Não, ele quer ser rico para impressionar os outros, para dizer que venceu na vida.
É isso, aquele que deseja ficar rico pela própria riqueza, que deseja o dinheiro pelo próprio dinheiro. E o dinheiro é uma bênção no sentido de que ele vai nos servir. E na minha opinião, é isso que eu vejo inúmeras e inúmeras vezes na vida, no discurso dos coaches, não é? Então, a riqueza, ela não pode ser uma meta de vida. E é exatamente isso que a gente vê nos coaches. O grande objetivo é ser um sucesso pelo sucesso. E não é. O cristão, a pretensão dele é servir a Deus. Deixa eu me dar um exemplo disso, não é? Do que eu estou querendo dizer aqui. Os puritanos. Martin Lloyd Jones conta que, em vários de seus livros, ele conta a história dos puritanos. Os puritanos eram os calvinistas da Inglaterra. Eles não tinham uma mentalidade católica em relação ao dinheiro, em relação ao trabalho. Pelo contrário, eles, filhos da reforma, eles viam o trabalho como uma vocação. Então, para um camponês, para um puritano camponês, a sua roça era o seu templo. A sua marcenaria era o seu santuário. Ele via que o seu trabalho era um instrumento para glorificar a Deus e servir o próximo. Que não apenas o pastor que pregava era vocacionado, chamado por Deus para uma missão. Ele também, ali no campo dele. Então, o puritano camponês, ele entendia que ele servia a Deus por meio do seu trabalho. Sendo assim, como que você acha que eles eram no desempenho do trabalho deles? Sabendo que eles não precisavam de chefe, eles não precisavam bater cartão. Afinal, eles trabalhavam para Deus, Deus vê tudo o tempo todo. Como é que você acha que eles eram? Trabalhando assim, para Deus como chefe. Eles eram muito bons naquilo que faziam. E, geralmente, quem é bom naquilo que faz acaba ganhando dinheiro. Os puritanos eram muito ricos, muito ricos. Mas a riqueza não era o alvo maior da vida deles. Não era. Porque quando você coloca a riqueza, diz Paulo, como alvo de vida, você acaba desandando, né? Você tem que ver o seu trabalho de uma maneira positiva. E abençoando as pessoas por meio do seu trabalho. Então pense assim, você faz festa de casamento, por exemplo. Você organiza festa de casamento. Se o seu objetivo é ficar rico, ficar rico, você inúmeras vezes vai prejudicar as pessoas para ganhar mais dinheiro. Porque o alvo é a riqueza, o alvo é a riqueza. Porque o alvo é ser um sucesso. E, na minha opinião, é isso que os coaches fazem. Você vai ser um sucesso e tal. Eu sei, no meio do caminho eles falam que você tem que fazer as coisas bem feitas, você não pode... No meio do discurso eles dizem que você não pode ser desonesto. Mas quando você coloca o sucesso como alvo, o dinheiro como alvo, você vai acabar passando por cima dos outros e é isso que vai acontecer. Agora, se você pensa assim, poxa, o meu trabalho é para glorificar a Deus... Essa festa, para mim, é mais uma. Eu organizo festa de casamento. Para mim é só mais uma. Mas essa festa é a festa para essa pessoa. É a única festa. Quer dizer, se for o Fábio Júnior, pode ser uma 6. Mas essa festa é a única festa. Então eu vou fazer o meu melhor. É óbvio que uma pessoa dessa, a tendência é de que ele seja muito mais próspero. Justamente porque ele não coloca o dinheiro como alvo. Olha que coisa, né? Então, mas na minha opinião, não é isso que acontece com a maioria dos coaches. Né? Eles não são treinados, ou melhor, eles treinam as pessoas para o sucesso. Para o sucesso. Como eu disse, no meio do discurso eles falam, você não pode ser desonesto. Mas no final, quando você coloca o dinheiro como alvo, o sucesso como alvo, Paulo diz, afogam-se na ruína. Afogam-se, sim, é isso que vai acontecer. Isso não é cristão. Essa busca desenfreada pelo dinheiro não é cristão. Vamos falar a verdade aqui. Você não conhece não gente que começou em palestra de coach, treinamento, fez curso de coach e ficou obcecado pelo dinheiro? Pode falar a verdade, eu sei de um monte de gente. Eu sei de pessoas que se divorciaram por conta disso. O cara foi lá, começou a ficar louco, trabalhando que nem doido, 15, 17 horas, 20 horas, e esqueceu da família e tudo porque o coach falou que ele tinha que mudar a mentalidade e trabalhar pra caramba, o que trabalhar é bom mesmo, mas enfim. Mas o cara estava tão obcecado com o dinheiro que trabalhava demais. Esqueceu a família, acabou se divorciando. Se divorciando. Então, assim, alguns coaches chegam a dizer o seguinte, saia de perto daqueles que te limitam, com quem você anda determina o seu sucesso, essas pessoas te limitam. E aí o cara entendeu isso aí e abandonou a esposa. Tô te falando, isso é real, isso é real. Então, assim, eu não vejo um problema em trazer um cristão genuíno, né? Eu não sei se os três são cristãos genuínos, eu não os conheço nessa profundidade, mas eu não vejo problema em trazer um cristão genuíno, um juiz, por exemplo, para um evento no prédio da igreja. Porque lembra uma coisa, o prédio da igreja é o prédio da igreja, tá, gente? O culto é uma coisa que acontece no domingo, na quinta, mas tem um prédio da igreja. A gente pode usar o prédio da igreja para um evento de empreendedorismo? Eu não vejo problema algum. Um juiz cristão que muito bem sucedido e que tem usado o seu trabalho para a glória de Deus.
e trazer um homem desse, um juiz cristão, um dia falando sobre o trabalho dele lá para os jovens, por exemplo. E você imagina, talvez tenha lá na plateia um menino pensando no que fazer, ao ouvir a história do juiz ele se inspira. Então não vejo nenhum problema fazer isso, não é no culto, é um outro momento ali no prédio da igreja, sem nenhum problema. Obviamente, se essa pessoa for famosa, rica e bem-sucedida, isso também não a desautoriza. Se ela for um crente, um cristão genuinamente, né, um cristão genuíno, não vejo problema em fazer um evento desse, de forma alguma. Seja um empresário, vem um empresário aqui contar um pouco da experiência dele, como que Deus tem, como que ele encara o trabalho, e obviamente se ele vê de maneira cristã, né? Então não vejo nenhum problema. A grande questão é que para mim, boa parte dos coaches, o que eles ensinam não é cristão. Eu não estou querendo com isso dizer que tudo que eles falam é errado, tá? Não, tem coisas geniais, que até o coach mais pilantra, ele fala. Até o coach mais pilantra, eles falam coisas, muitas vezes, muito boas, muito boas. Então, o que na minha... é que eu não conheço, eu não sei, eu precisaria ouvir e acompanhar bastante os três para dar uma opinião para vocês especificamente sobre eles. Mas eu estou dando aqui para você o princípio. O princípio é, essa mentalidade coach do sucesso, da riqueza, ela não é cristã. Ela não é da busca desenfreada pelo sucesso. Não é cristão. Paulo disse, aquele que deseja ficar rico se afoga em ruína e alguns até desviaram-se da fé. E em essência, Paulo está dizendo, aquele que deseja ficar rico, peca. Em essência, o coach é a desobediência desse mandamento. Em essência, pode ler o Pablo Marçal, lê lá o livro dele. É o oposto disso aqui, é o oposto. E sobre a música, obviamente, eu acho que a música do Jota Quest, eu acho que até nem é anticristã no sentido, eles não são cristãos, eu acho, mas não é a letra da música, se você pega aí, a música não tem nada que vá contra a minha fé, acho que falar da história de um amor, alguma coisa assim, não tem palavrão, não tem nada, nem acho que a música é ruim em si mesma. Agora, é óbvio, ali num prédio da igreja eu preferia, suponho que devia ter um monte de cristão, mesmo que não fosse um culto, eu preferia cantar uma outra música, né? Uma música que tem mais a ver com, apesar de, mesmo que seja um evento ali de empreendedorismo, ali no prédio da igreja eu preferia cantar uma música de gratidão a Deus, alguma coisa nesse sentido. Acho que se você, mesmo que a música seja boa, acho que talvez uma outra música se aplique melhor, né? Mas enfim, essa seria aí a minha opinião. Mas é isso, gente. Eu acredito que o movimento de coaching em si, eu não sei dos três, precisaria ouvir para dar uma opinião sobre os três. Mas em sua maioria, os coaches, eles têm muito a ver com a teologia da prosperidade. Muitos desses coaches surgiram de igrejas que creem em teologia da prosperidade. O coaching em si, que é o sucesso, a busca do sucesso, isso não é cristão. Isso sim, isso não é cristão. Mas e aí? O que vocês acharam disso? Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Assistam meus vídeos sobre coach, eu explico sobre isso bastante. E li bastante coisa sobre isso. Conheço muito também das pessoas que influenciaram os coaches. Então assista a minha série sobre coaches e deixe um comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.